E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast Do Chão à Gestão. Um podcast que quer ajudar você que está no chão de fábrica a crescer dentro da sua carreira dentro da área de manutenção. E para falar conosco hoje, né, a gente não tem a presença do nosso co-host favorito, o Zé Henrique. Por alguns problemas de saúde, ele não pôde estar presente hoje. Mas tenho certeza que nos próximos eles vai estar aqui de volta, tá bom? O assunto hoje é um assunto super legal. Qual o papel do RH no desenvolvimento de liderança, né? Como que o RH pode ajudar a você sair do chão de fábrica e crescer dentro da empresa que você está hoje. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma convidada super especial, a Ianca Novaes. E aí, Ianca, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Quero começar agradecendo aí ao Edson pelo convite, né, de estar participando aqui desse momento. A expectativa está lá em cima, então espero que seja realmente aí um momento muito produtivo e que eu consiga levar bastante conteúdo para vocês. Exatamente. E a gente sabe que a gente tem vários mitos, né? Várias nuances do papel do RH dentro das empresas. A ideia com esse podcast é quebrar isso e que as pessoas que estão no chão de fábrica enxergam o RH como um departamento que irá auxiliá-lo naquela trajetória da carreira dele, tá bom? Mas antes de entrar propriamente dito no conteúdo, ficaremos aí com os nossos patrocinadores e joga na tela. Engia Cyber, engenharia de manutenção, manutenção de condomínios. Em 2014, nós nascemos para garantir a tranquilidade do síndico e a confiabilidade dos equipamentos, que asseguram o bom funcionamento do condomínio, trazendo economia para os condôminos. Atuamos com manutenção preventiva, corretiva e consultoria nas disciplinas de elétrica, hidráulica e civil. Possuímos equipamentos reserva e garantimos o imediatismo nos atendimentos emergenciais, com plantões 24 horas. Seguimos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, e planejamos todas as manutenções seguindo o PMOC. Nosso trabalho preventivo evita a perda das garantias oferecidas pela construtora. Engia Cyber. Show de bola, a Engie sabe conosco aí. Nos ajudando a trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ianca, cara, vamos começar do começo, né, Ianca? Antes da gente entrar assim, falando, pô, qual que é o papel do RH, o que que ele deve fazer, como que a gente deve se espelhar no RH, me explica aí, cara, qual que foi os primeiros passos seu na área de RH, como que você foi parar nesse departamento, você se inspirou em alguém, você acabou caindo lá de paraquedas, como que você foi parar nessa área de RH propriamente dito? Eu brinco sempre que assim, não foi nem eu quem escolheu o RH, né? Acho que o RH, de certa forma, me escolheu. Minha formação é em psicologia, né? E quando eu comecei a formação, a minha paixão sempre foi psicologia clínica, né? Então, meu sonho realmente era montar uma clínica. Mas quando chegou ali por volta do terceiro semestre, né? Eu saí do interior para ir morar em Salvador. E quando chegou por volta do terceiro semestre, estava sem trabalhar. A primeira oportunidade que surgiu foi como jovem aprendiz de um RH. Hum. Eu gosto muito de experimentar as coisas, né? Por mais que tenha esse preconceito aí, no sentido de ter realmente um conceito já pré-concebido de certa forma, eu fui e me arrisquei. E eu falo que essa primeira experiência, né, ela foi muito importante para mim, porque tinha uma gestora lá que ela me inspirava pra caramba. E eu falo que o gestor, acho que de certa forma, ele é a pessoa que nos espelha e nos inspira a querer seguir ou não, de certa forma. Então, esse primeiro momento para mim foi super importante. Eu lembro que era uma gestora assim que, por mais que era a minha primeira experiência fora, ela me dava muita autonomia, né? Então, ela me ensinava muito, ela transmitia muito conhecimento para mim. Então, essa primeira experiência foi assim, um divisor de águas para minha vida mesmo. Você disse que saiu do interior e foi morar na capital, em Salvador, né? Então, posso presumir que você não é de Minas, né? Exato, sou baiana, né? Eu falo baiana nata mesmo. Qual cidade? Sou de Barra do Mendes. É um interiorzinho de cerca de 17 mil habitantes. Nossa, bem pequeno. Então é bem pequeno mesmo. Então, eu sempre quis também sair para estudar, né? Com 18 anos, eu consegui a bolsa para psicologia. Fui morar em Salvador quando eu tinha 18 anos. Passei por vários perrengues da vida, né? Normal. Mas que foi um momento assim de amadurecimento muito grande para mim também. Eu falo que quando você tá fora de casa, né, tá longe dos pais, você precisa ali de certa forma lidar com várias situações que em outra ocasião seus pais lidariam por você. Então, essa transição aí para a capital foi super importante. Eu passei por isso também, cara. Eu já falei isso em outros podcasts, né? Eu também saí de casa
18 para 19 anos para morar na capital. Diferentemente de você, eu não sou baiano, eu sou mineiro, né? Mas a minha. Pelo mesmo motivo, a cidade onde eu nasci é uma cidade um pouquinho maior, tem 80 mil habitantes, tem algumas empresas lá, mas eu não consegui crescer ou começar a minha carreira lá dentro. Então eu tive que sair para poder crescer fora, né? E você não tinha, né? Provavelmente a sua cidade não tinha não era industrializada, não tinha grandes empresas, então Não. você ou saía, né? Exatamente. Eu falo muito assim da importância da gente saber o que a gente quer, né? Por mais que eu não saiba onde exatamente eu quero ir, mas eu preciso minimamente ter um norte. E eu sabia que eu não queria ali continuar realmente trabalhando na minha cidade e tudo mais. E eu queria muito fazer uma formação, né? Algo que eu sempre quis desde muito nova. Então, acho que esse saber para onde eu queria ir minimamente me ajudou muito a sair de casa de fato e a construir e chegar onde eu tô hoje, que é aqui em Minas, né? Exatamente. Agora, falando sobre essa gestora aí que te influenciou pra caramba na sua primeira oportunidade de emprego, né? Muitas das vezes, os grandes líderes, quando a gente está iniciando a nossa carreira, então até quando a gente é um pouco mais jovem, são líderes intrínsecos, né? São os nossos pais, são os nossos professores, são os primeiros empregadores nossos. E, cara, nem sempre isso tá claro para eles, né? Talvez isso aconteça até de forma inconsciente para eles. Eles lideram a gente, talvez moldam carreira de pessoas sem eles saberem que estão fazendo isso, né? E com certeza essa gestora não sabia que hoje você segue uma carreira por conta dela, né? Talvez até seja até um recado bacana se um dia essa mensagem chegar para ela, falar, cara, você foi bem importante na minha trajetória. Mas me conta aí, seu papel nessa empresa era os primeiros passos do RH, qual que seria quando você entra dentro de uma companhia? Era muito uma atuação que, inclusive, hoje ainda muitas pessoas têm esse conceito, né, de que RH é recrutamento e seleção. Então, não diferente de muitas pessoas que entram no mundo do RH, eu comecei também com recrutamento e seleção. Tinha algumas partes ali de evento, algo mais decorativo também, mas eu entrei bastante mesmo nessa parte de recrutamento e seleção. E muitos momentos também eu fazia ali treinamento de integração para quem estava chegando na empresa. Então, minha atuação no começo foi muito para esse viés. Então, é até um mito, né, cara, que a gente entende. Eu já fui técnico de manutenção, hoje eu já trabalho já como gestor, então tenho uma visão um pouco muito mais macro do que eu tinha quando eu estava no chão de fábrica. E, cara, se você perguntar para 10 pessoas que estão no chão de fábrica, qual que é o papel do RH dentro da sua companhia, eles vão falar, cara, ver currículo, contratar pessoas. É isso, né? E a gente entende, com uma visão um pouco mais macra, que é muito mais que isso, né? O RH, ele é literalmente o defensor da bandeira, da cultura da empresa ali. É ele que defende a bandeira, que a cultura da empresa seja disseminada de cima para baixo dentro da hierarquia das empresas, e isso fique cada vez mais enraizado dentro dos colaboradores, né? Mas você se interessou por essa área de recrutamento e seleção? É uma área que te enchia os olhos? Como é que era isso daí, no comecinho lá? Por um bom tempo, sim. E eu lembro que aí no decorrer, né? Depois eu fui estagiar também em uma indústria que para mim foi uma experiência incrível também. Continuei com uma frente de recrutamento e seleção também. E após eu fui para uma outra empresa, né? Que é do ramo varejista Farma. E que lá eu ainda trabalhava muito com recrutamento e seleção. Mas eu também tinha uma gestora que me dava muita liberdade de ir para outros vieses. E a partir daí eu comecei a me inserir um pouco mais nessa parte de desenvolvimento, ali com uma atuação um pouco mais consultiva. E aí foi onde essa chave começou a virar. Mas assim, até hoje é muito comum que quando perguntar o que que o RH faz? Ah, o RH recruta, seleciona e demite, né? Demite. Então, assim, eu vejo que é um conceito muito novo, esse RH mais consultivo, esse RH que visa muito mais o desenvolvimento de profissionais. Mas essa virada de chave, ela levou um tempo, né? Tem levado um tempo. Eu percebo que na empresa que eu tô hoje já tem um olhar diferente. Na que era do varejo farma também, já tinha um olhar um pouco mais diferente pro RH. Mas é algo recente, né? Então, eu brinco que eu nem julgo quem olha o RH ainda como recrutamento e seleção, porque é algo muito recente mesmo no mercado. É um processo, né, cara? Existia ali todo um conceito anterior que foi enraizado por vários anos, né? E a mudança está sendo feita nos últimos tempos, então vai demorar um tempo ainda que essa informação seja disseminada, até que o RH realmente seja colocado ali como um papel muito importante no desenvolvimento de lideranças, não só do ponto de vista de quem está em cima entende que o RH precisa fazer isso, mas também quem está embaixo também enxergar o RH dessa forma, até para ele se comunicar, questionar, ver quais são os pontos falhos, quais são os pontos positivos para ele poder ir trabalhando, algo nesse sentido, né? Mas então, você formou em psicologia, foi trabalhar nessa empresa, foi trabalhar em outras, acabou indo para a área de desenvolvimento.
se reapaixonou pela terceira vez, né? Era psicologia, clínica, depois recrutamento e seleção, agora desenvolvimento de pessoas. E você agora mudou, pivotou a sua carreira totalmente para essa área de desenvolvimento, né? E tá assim já há muito tempo? Tem quanto tempo que você já está focado nessa área de desenvolvimento de pessoas? Tem cerca de 2 anos já, né? Assim, quando eu olho o começo da transição mesmo até hoje, tem cerca de 2 anos. 2 anos, Mas né? se eu brinco que o varejo, 2 anos são 10, né? 10. Então, cada ano vale por 5. Então, como eu vim do varejo de farma, hoje eu tô no varejo de construção. Então, assim, acho que varejo tudo é acelerado. Então, acaba que 2 anos, muitas coisas acontecem. A gente tá falando com uma pessoa aqui que tá trabalhando muitas das vezes em indústria, né? A gente fala, pô, mas há 2 anos eles são muito acostumados com pessoas que trabalham 10, 15 anos na mesma empresa Sim. e muitas das vezes a pessoa faz a mesma coisa nesses 10, 15 anos, então acha, pô, 2 anos é pouco tempo. Cara, só pra dar um overview macro de número de pessoas, né? Essas empresas que vocês trabalharam como desenvolvimento, ela tinha mais ou menos quantos funcionários? Você sabe mais ou menos quantos funcionários tinham nessas grandes empresas que você trabalhou nesses 2 Na anos? última, na varejo de farma, né, tinha cerca de 26 mil colaboradores. Então, realmente 26 era um mil número muito colaboradores. grande de colaboradores. Então, olha para você ver aí, né? Provavelmente aí a indústria que você trabalha, sei lá, tem 500 pessoas, tem Exato, 1.000 pessoas, se for uma indústria muito grande. Tem o dobro disso, 2.000 pessoas. Cara, são 26 mil colaboradores. exato. 26 mil, claro, existe toda uma hierarquia, né? Então, os líderes não são 26 mil, mas olha a dinâmica, o conteúdo, a estrutura que tem que ter um RH trabalhando nesse volume, que torna esse período de 2 anos um período que, em comparativo a um desenvolvimento de 10 anos em outros locais que nem você falou, né? Agora, me fala uma coisa aqui. Eu sou um cara do show de fábrica e eu entendo o RH como um cara de recrutamento e seleção, olha currículo, analisa currículo, demite pessoas que nem você falou, mas você está me falando aqui agora que não, o RH tem um papel diferente, né? Defende a bandeira da cultura da empresa e pode me ajudar a crescer dentro dela, né? Como que funciona isso, cara? Como que o RH ele defende a bandeira da cultura da empresa? Como assim? Tangibiliza isso para mim poder entender melhor. Sim. Mas acho que quando você fala muito de cultura, né? Eu falo sempre que não tem como eu falar de cultura sem falar de clima da empresa. Então, quando eu falo desse tema, o primeiro ponto é entender em que pé que estão os meus colaboradores, né? Então, como que é a cultura da empresa? É uma cultura que ela é mais aberta, né? Em que todos ali prezam realmente por essa abertura na escuta, pelo cuidado de pessoas. É uma empresa que é mais processual, como você deu o exemplo aí de chão de fábrica, né? É muito comum que fábricas sejam mais processuais mesmo. Então, assim, é entender primeiro qual que é a cultura dessa empresa. Então, o que que ela preza? A partir daí, a gente precisa trabalhar em prol dessa cultura, né? Em prol do que a empresa de fato acredita. Então, se é uma empresa que acredita muito na abertura, será que todos os líderes estão nessa mesma linha? Será que eles têm praticado a escuta ativa, que eu falo que é algo super importante assim no papel de liderança? E se não, né? O que que a gente pode fazer para que isso aconteça? Eu costumo fazer uma prática que é muito de escuta do gestor também, né? Entender em que ponto que ele está, então, quais que são os mecanismos, as metodologias que esse líder utiliza para gerenciar a sua equipe, e a partir daí a gente entender como que está indo, se está indo realmente de acordo com o que a empresa acredita ou não. E se não, o que que a gente pode fazer juntos para corrigir essa rota? Muitas vezes é um treinamento, muitas vezes é algum plano de ação que o próprio gestor vai fazer para ele conseguir executar junto com a sua equipe, e por aí vai. Se eu falo de um chão de fábrica que é muito mais processual, então como que também está essa equipe, né? Eu vi, acho que em um dos seus podcasts que você falava muito ali dos processos da manutenção preventiva também. Então, será que a empresa tem realmente feito esses processos de forma adequada? Será que a equipe tem conhecimento também desses processos para conseguir executar ali da melhor forma possível ou não? E se isso não estiver acontecendo, mais uma vez, o que que a gente pode fazer para corrigir essa rota? E aí, como eu falei, quando eu falo de cultura, eu preciso puxar um pouquinho também para o clima. Como que está o clima da empresa, né? Será que essas pessoas estão se sentindo bem onde estão trabalhando? Será que não estão? E se não estão, por que que é, né? Eu falo sempre que quando um colaborador pede para sair da empresa, nunca vai ser um único motivo. Então, nunca vai ser porque eu não gosto do meu gestor, nunca vai ser apenas porque eu estou ganhando pouco, não estou gostando da função. Então, eu falo que sempre é um somativo de tudo isso. Então, acho que, mais uma vez, é importante a gente entender como que esse colaborador está se sentindo, para a partir daí a gente tomar algumas medidas. Se é questão salarial que está destoante realmente do mercado, o que que a gente pode fazer? Claro, né? Trabalhando com outras áreas, com a área de remuneração, com o financeiro e por aí vai, para a gente conseguir ajustar essa questão salarial.
Se a gente percebe ali que a liderança, de certa forma, não está conseguindo escutar o colaborador, não está conseguindo trabalhar de forma interdependente, né? Não está sendo aquele líder 3.0 que a gente costuma falar. O que eu posso fazer também para que esse líder ele esteja mais próximo? E por aí vai. Eu falo assim que clima não é o RH quem vai fazer o clima da empresa, não são os gestores, é um conjunto. Então, se essa sinergia não está acontecendo, a gente precisa conhecer o que está acontecendo de fato e a partir daí a gente buscar intervir. Perfeito. Quando você fala de clima, até deixando um pouco mais entendido, viu, aqui para quem está do chão de fábrica, talvez Boa. nunca ouviu falar esse termo, o clima da empresa é seu ambiente de trabalho, né? Quando você sai de casa para poder trabalhar, né, você deixa de empregar suas horas para coisas pessoais suas e começa a empregar suas horas para outras pessoas em prol de algum produto, algum serviço. Cara, como que é aquele ambiente? Você está feliz trabalhando ali? Você está infeliz? Você está com segurança? Você está inseguro? É um ambiente hostil que você se sente vulnerável trabalhando ali? Você pretende trabalhar ali durante muitos anos ou você pretende sair dali na primeira oportunidade que você tiver? Então, o clima de uma empresa é basicamente uma pesquisa que é feita pelos departamentos de RH para entender qual que é a situação daquela empresa tá. E baseado nisso, eles tomam algumas medidas, né? Eles avaliam algumas oportunidades que foram elencadas, avaliam talvez algumas comunicações de algumas metas, algumas informações que são importantes para a empresa, mas o time lá na ponta ainda não entendeu. Isso pode estar destoando a comunicação e automaticamente deixando o time menos engajado. Então, toda uma estrutura ali é um trabalho geralmente anualizado, né? Ou até a cada 2 anos, depende da empresa que você trabalha, que eles fazem toda essa pesquisa, todos esses ajustes com a intenção de melhorar aquele ambiente de trabalho. Para que o colaborador se sinta bem trabalhando, empregando aquele tempo naquele momento ali, e também que ele permaneça muitos anos na empresa, né? Imagina uma empresa que você falou de 25 mil funcionários, cara, se ficasse tendo um turnover altíssimo, todo ano trocando uma quantidade alta de pessoas, a empresa ao longo do tempo ela vai quebrar, porque existe toda uma regra de CLT que você tem que pagar ali alguns benefícios quando você demite uma pessoa, a pessoa sai da empresa, e isso acaba afetando o fluxo de caixa dela, né? Agora, falando propriamente dito da visão de um cara, de um técnico, tá? Um técnico de manutenção. O cara entende o seguinte, pô, o meu gestor não me desenvolve, o meu gestor ele não me ensina nada, o meu gestor ele não faz nada para que eu saia do patamar que eu tô hoje e cresça, e talvez ele faça muito isso com medo de eu pegar o emprego dele, com medo de eu derrubar ele. Existe essa comunicação ali no chão de fábrica, né? E muitas das vezes, não necessariamente a função de desenvolver uma pessoa é do líder direto dela, né? É um conjunto de fatores. Existe um braço do RH, existe sim o gestor ali na ponta. Eu queria que você explicasse um pouco, Ianca, como que funciona a seguinte tratativa. O Edson é gestor de um cara. Para mim treinar aquele cara, desenvolver aquele cara, eu vou fazer tudo da minha cabeça ou existe um direcionamento prévio que eu tenho que seguir para que aquele cara seja desenvolvido dentro da cultura que está vindo lá de cima para baixo, que faz parte do coração ali da empresa? Como que funciona essas transições assim de desenvolvimento? Boa pergunta. Eu falo sempre que assim, acho que tudo parte do querer da pessoa, né? Então, mais uma vez, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei o que eu quero, então acho que esse é o ponto principal. Um outro ponto é, será que eu tenho deixado claro para o meu líder também, né? Será que eu tenho praticado a transparência com a minha liderança também sobre o que eu quero, sobre os meus próximos passos ou não? Porque assim, é muito comum às vezes que o colaborador, eita, traga para nós como RH, por exemplo, eu quero crescer, mas o meu gestor não está me ajudando. Mas você já conversou com o seu gestor sobre isso? Às vezes não. Então, às vezes o colaborador nem tem ciência, o gestor nem tem ciência de onde que o seu time quer chegar, de certa forma. Aí, claro, tem uma falha do gestor, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas uma falha também do colaborador como autogestor, de certa forma, né? Então, acho que o primeiro passo é dar essa clareza para o seu gestor. Tá, dei a clareza, não tá acontecendo mesmo assim. Então, o que que eu posso fazer para que eu me desenvolva? E aí tem dois passos, né? Às vezes eu vou poder fazer várias ações para eu conseguir me desenvolver dentro da própria empresa e conseguir ganhar visibilidade através de minhas atitudes. Ou eu vou entender também que eu já fiz de tudo para crescer, já realmente entendi ali que tudo que eu precisava desenvolver já foi desenvolvido, e mesmo assim não está acontecendo, e eu preciso fazer uma escolha muitas vezes de migrar de empresa, porque às vezes aquela empresa também já não me serve mais. Então acho que tem esses dois pontos. Isso aconteceu comigo, tá? Até puxando um gancho super interessante aqui.
Eu trabalhei muitos anos dentro de uma companhia, né? De uma empresa, e eu fiquei quase 6 anos lá. E eu entrei lá como terceirizado. Fazia esses trabalhos terceirizados lá de manutenção, serviço predial, na área de elétrica, mexia com tomada, lâmpada, esse tipo de coisa. Fui contratado por essa empresa numa futura oportunidade que teve lá. Aí já era mais técnico, né? Já mexia já com os equipamentos da empresa. Cresci lá dentro. Me formei na faculdade lá dentro, trabalhando nessa empresa. Então, construí toda a minha carreira, a base, a estrutura dela dentro dessa empresa. Eu tenho uma gratidão enorme por ela. Só que, como eu entrei lá trocador de lâmpada, eu não. Minha chave. Eu desenvolvi muito as minhas habilidades, minhas hard skills, né, minhas habilidades técnicas. Eu fiz faculdade, mas as minhas habilidades comportamentais elas não foram desenvolvidas nesse período. Então, eu era o cara muito questionador, e esse questionador nem sempre era pro bem da empresa, era mais um questionador por questionar. Eu era um cara muito explosivo quando eu era questionado, confrontado, então eu era muito explosivo. E isso acabou me minando de forma que, se eu quisesse permanecer onde que eu estivesse lá, eu estava lá até hoje, que eu era muito bom tecnicamente. Mas se eu quisesse crescer lá, eu não conseguiria. E, cara, em muitas das vezes essa visão não é necessariamente do seu líder direto. O meu líder direto, ele, como tinha uma proximidade maior comigo, ele entendia os meus gargalos, entendia que eu estava com a vontade de mudar, entendia que eu estava querendo sair daquele patamar. Mas o contexto geral, pô, vai dar um cargo de gestão pro Edson, pô, o Edson fica bravo quando você questiona ele isso, imagina quando você colocar um cargo de gestão por pressão em cima dele, e vai abrir o bico. E, cara, chegou o momento que eu tive que tomar a decisão de sair da empresa, né? Encerrei aquele ciclo lá, sou muito grato a todas as empresas que eu trabalhei, desde o começo até hoje, sou grato demais, porque elas que me trouxeram onde que eu tô hoje. Falo sempre bem das empresas que eu trabalhei, né? Todos têm oportunidades, mas no contexto geral eu falo sempre bem, indico as pessoas para trabalharem lá, quando me perguntam. Mas eu encerrei um ciclo. Eu iniciei de uma maneira, saí de lá de outra, mas eu precisei encerrar esse ciclo para dar o próximo passo na carreira, né? E muitas das vezes isso acontece porque existe, que nem eu disse para você aqui, um período anterior, que essa parte de crescer, essa parte de comportamento não foi observada. E quando você começa a observar ela, existe um gargalo muito grande que você muitas das vezes não consegue diminuir. Talvez a liderança inteira da empresa trocada, você consegue escrever uma história na página em branco. Ou muitas das vezes não. Você não consegue escrever a história na página em branco porque ela já tem ali um escrito, você não consegue apagar. Como você rabiscar uma folha em branco com caneta. Cara, você não consegue apagar, vai ficar marcado ali, entendeu? Você não consegue escrever por cima. Então, na sua visão, olha a pergunta que eu vou te fazer. Na sua visão, como papel de RH, existem situações que, para o cara crescer dentro da carreira dele, ele realmente vai ter que encerrar um ciclo dele, vai ter que cortar aquele cordão umbilical. Eu fiquei 6 anos, tem pessoas que com 10, 15 anos. Vai ter um momento que o cara tem que fazer assim, cara, chega, vou ter que ir para outros caminhos para poder crescer. Então você já viu isso acontecer várias vezes, e isso é normal, né? Não, é super comum, né? Você contou a sua história aí, acho que comigo também já aconteceu em determinado momento. E é muito do que você falou, tá tudo bem também você encerrar ciclos, né? Acho que não tem problema nenhum. Refaço aqui a frase que você falou também, né? O quanto que eu sou grata também por todos os ciclos que eu passei, por todos os ciclos também que eu encerrei por algum motivo, porque todos eles agregaram, assim, pra caramba, né? Eu falo que todas as empresas que eu passei até hoje, eu tenho um carinho enorme, assim, continuo tendo muito contato com as pessoas que eu tive, mas para o que eu buscava, talvez não fizesse mais sentido naquele momento. E tá tudo bem também, né? Você Conta, falou. conta, conta uma história aí, cara, que você teve que encerrar um ciclo, da visão de uma pessoa de RH, né? A pessoa que tá ali dentro do bolo ali. Você conta uma evidência aí pra gente. Tá. Teve um determinado momento, né, em que eu vinha realmente trabalhando. Eu falo que eu sempre busquei entender o que é que eu preciso fazer com um passo além, né? É algo que é muito meu. E chegou um momento ali que eu vi que eu estava entregando de fato. E assim, eu falo que é muito doido, assim, quando você tem uma expectativa de algo, e por isso a importância da gente ter essas expectativas muito bem alinhadas, né, com o seu líder e tudo mais. E que, de certa forma, essa expectativa ela não acontece. Então, eu fiz, não, acho que eu já entreguei, já passei por um bom período aqui, acho que eu já consegui aprender muita coisa. Eu falo que a gente nunca vai aprender tudo, né? Mas já consegui absorver muita coisa. E talvez esse seja o momento de virar a página também. Assim, eu falo que foi um processo difícil, porque nunca é fácil também você sair de um lugar que você já está adaptada, você já conhece muito bem as pessoas, já conhece a equipe, e para um outro lugar que, de certa forma, você não conhece tanto, né? Você conhece ele na teoria, mas você não sabe como que vai acontecer. Então, foi uma experiência difícil,
Mas foi muito bacana, assim, quando você também sai desse ambiente e fala, putz, tem outras coisas também pra gente vivenciar, né? Então, acho que cada vivência é válida, cada vivência você consegue levar muita coisa também. E que acho que nenhuma bagagem fica para trás, né? Acho que cada experiência que você vai depois, por mais que você encerrou um ciclo que ficou para trás, mas você leva muito desse ciclo também pra sua vivência atual. Faz parte do Então, seu, faz parte. do seu modo de trabalho, né? E eu enxergo isso muito como, cara, quando você vê que você não pode mais agregar naquele local ali, né? Se você ficar ali por mais 2, 3, 4 anos, você vai simplesmente manter o que já foi feito, né? Você já pegou a situação do patamar X, levou ela para um patamar Y, com força de trabalho, determinação, estratégia, todo aquele conjunto que você já veio trazendo antes. Você fez esse movimento na empresa, cara, mas daqui para frente você já não consegue mais agregar tanto valor. Talvez é necessário vir outra pessoa, pegar aquela situação com outra bagagem que já veio de outras empresas e levar para outro patamar. Você fala, cara, eu já não consigo mais agregar mais aqui, eu vou só manter o que já foi feito. A empresa já enxerga em mim uma pessoa que já está no lugar que ela deveria estar. Não vai chegar em mim um cara que vai assumir uma posição maior aqui. Então talvez seja o momento de eu encerrar um ciclo e talvez começar em um outro local que esteja num patamar que eu possa agregar e pegar ela de uma situação X e levar para Y, né? Acho que é muito sobre isso, né? Exato. E assim, acho que nessa sua fala, né, a gente conversando aqui, traz muito, mais uma vez, o conceito do autogerenciamento, né? Então, acho que mais pra frente a gente deve falar um pouco mais de gestão, de liderança, enfim. Eu falo muito que para eu ser gestor dos outros, primeiro eu preciso saber autogerenciar. Então, se me perguntar assim, qual que é a soft skill aí que um gestor precisa? Acho que antes de tudo é realmente o autogerenciamento. Então, é eu me conhecer, eu entender em que eu sou muito bom, né, para eu reforçar isso cada vez mais. Entender também onde que eu ainda preciso desenvolver para eu conseguir trabalhar isso também de certa forma. Conseguir gerenciar meu tempo, gerenciar processos, gerenciamento de emoções, que acho que é o mais desafiador quando a gente fala de liderança de equipe. Então, quando eu consigo ter esse autogerenciamento, consequentemente também eu consigo entender até onde que eu posso ir, né? Então, será que eu consigo ir além? Ou se é o que você falou, né? Eu consegui entregar aqui o que eu deveria já, e agora é hora também de eu partir para um outro desafio. Exatamente. Cara, olha pra você ver que você tá ouvindo a gente, tá vendo a gente nesse podcast aqui agora. Qual que é o recado super importante até esse momento aqui? Cara, você tem que ter um objetivo onde você quer chegar dentro da sua carreira. E a gestão da sua carreira é única e exclusivamente responsabilidade sua. Então, para com essa questão de, pô, a empresa não faz isso por mim, a empresa é isso, a empresa é aquilo. Para com isso, tá? A responsabilidade da sua carreira é sua. Se você entende que você está fazendo o seu papel ali dentro, a mais do que você precisa fazer, você já está na situação que você já pode alcançar um cargo maior e por N motivos, aquela situação, não, aquele alinhamento de expectativa que você tem, aquela expectativa que você tem não está alinhada com o que a empresa quer, ou seja, aquela oportunidade não vai acontecer, você tem total direito de encerrar aquele ciclo e começar um ciclo novo em outro local, aonde você pode agregar com aquele conhecimento seu, e automaticamente você vai ser reconhecido por isso. Então, a gestão da sua carreira é única e de inteira responsabilidade sua, tá bom? Até você fala assim, pô, Edson, mas cara, como é que eu vou trocar de emprego, cara? Eu não sei como é que eu faço. Eu tô 10 anos nessa empresa. A última vez que eu fiz entrevista era totalmente diferente do que é hoje. Como é que eu faço isso? Então a gente, do Chão à Gestão, a gente tem, cara, um conteúdo todo voltado para isso. Conteúdo onde que ensina você a montar seu currículo de maneira estruturada, de acordo com a vaga que você quer, montar o seu LinkedIn estruturado de acordo com a empresa que você quer trabalhar, as entrevistas, as respostas que são feitas pelos RHs, na maioria das vezes, as perguntas que são feitas, na verdade, né, na maioria das vezes pelos leads que vão te contratar. Tudo isso, a gente tem uma estrutura ensinando vocês a fazer isso. Hoje vocês não conseguem adquirir isso, né? A gente abre de tempos em tempos, mas eventualmente daqui uns 2, 3 meses talvez a gente vai abrir essa oportunidade de novo. Então fiquem atentos ao nosso conteúdo até vocês terem essa oportunidade lá na frente, tá bom? Mas no frigir dos ovos você vai ter as ferramentas para você fazer essas mudanças de carreira no momento que você achar necessário, achar interessante dentro da sua trajetória aí de trabalho, tá bom? Ô Edson, e a partir dessa fala sua também, acho que eu reforço que a importância de você estar aberto também a isso, né? Eu falo que não adianta eu saber onde eu quero chegar
se eu não consigo estar aberto ali, às vezes, muitas vezes, né, para receber um feedback do que o outro tem a dizer, se eu não estou aberto também para buscar novas oportunidades, para buscar novos conhecimentos, que é super importante. Então, assim, a gente fala muito de competências comportamentais, né, do soft skills aí da vida, que é super importante que eu entenda e que eu perceba o meu comportamento, para que a partir daí eu consiga também estar fazendo essa transição e muitas vezes repensar, né? Às vezes a gente age muito no automático, é muito comum, né? Eu falo que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente não consegue perceber que a gente teve um ato ali que não foi tão legal, que não foi tão assertivo. Então, acho que se eu tô aberto para escutar o que o outro tem a me falar, e muitas vezes o olhar de quem tá de fora ali consegue ter uma visão muito mais ampla, eu não vou conseguir avançar. E se eu escuto também e não consigo colocar aquilo em prática, não vai adiantar de nada. Então, eu falo que a autopercepção, o autoconhecimento, eles são, assim, fundamentais para essa transição, para eu conseguir chegar em um outro patamar, porque se eu não consigo escutar, se eu não consigo me perceber, e se eu não, mais do que isso, se eu não consigo agir para conseguir fazer a mudança, de nada vai adiantar, né? Não adianta o meu gestor querer, não adianta a empresa querer, se eu mesma, como colaboradora, não tô querendo. Perfeito, Iago. Show de bola. Cara, vamos aprofundar mais nesse assunto aí que você acabou de pontuar agora. É, muitas das vezes a gente tem um comportamento que a gente não enxerga como um comportamento errado naquele momento, e isso talvez esteja minando você a crescer dentro da sua carreira, né? As empresas, para tentarem mitigar isso, elas meio que desenvolvem algumas ferramentas, ou alguns mecanismos de feedback formalizado, né? Existe, os gestores gostam de dar feedback a todo momento, mas a empresa fala assim, cara, pelo menos uma vez por ano, pelo menos uma vez a cada 6 meses, tem que fazer esse exercício aqui com o seu time de feedback. E esse exercício, ele tem o resultado final de fazer você enxergar coisas que você esteja fazendo, mas não estejam alinhados com o que a empresa espera de você, né? E essas ferramentas vêm do time de RH, de desenvolvimento de pessoas, né? Você poderia falar um pouco mais dessas ferramentas que você já trabalhou, do que é o usual dentro das empresas? Talvez quem está assistindo a gente já passaram por esse momento, mas não saibam que é uma ferramenta e por que essa ferramenta existe, por que ela, qual que é o propósito final dela. Você poderia destrinchar um pouco mais sobre esse assunto pra gente? Bacana. Tem uma ferramenta que, assim, em todas as empresas, na verdade, que eu trabalhei até hoje, sempre tinha essa ferramenta para a gente trabalhar. Não é uma ferramenta necessariamente para dar o feedback, né? Mas é uma ferramenta ali que a gente costuma utilizar bastante para mensurar como que está o desempenho, qual que é a potencialidade desse colaborador. Então, é o Ninebox, né, que a gente chama. Então, a ferramenta que ela avalia ali como que estão as entregas, né, que a gente fala que é o eixo X ali, realmente. Então, será que eu tenho entregado aí durante o último ano, né, se for anual, se for semestral, enfim. Mas será que essas entregas têm sido abaixo do esperado? Será que tem sido dentro do esperado? Ou será que eu estou conseguindo entregar além? E a gente fala muito de resultado mesmo numérico, né, como que tem sido as minhas metas. E aí, para que isso aconteça, obviamente, o gestor primeiro precisa deixar muito claro para o seu colaborador quais que são as metas, porque eu não vou conseguir atingi-las se eu não tenho esse conhecimento. Então, eu falo que o primeiro passo é deixar essas metas muito claras e a partir daí tem esse eixo para que seja avaliado no decorrer do período. Então, um dos eixos é este e o outro é o eixo ali realmente do potencial. Então, quando a gente vai avaliar o potencial, é quando eu dou um novo desafio para esse meu colaborador. Como que ele reage? Ele consegue reagir ali abaixo do esperado, mas uma vez dentro, ele ultrapassa o esperado. Então, a gente fala que esse eixo de potencial, a gente avalia muito o que sai da zona de conforto, né? Olhando muito para o futuro também, né? Então, futuramente, onde que eu enxergo esse colaborador? Em qual cadeira que eu consigo visualizar ele? Então, essa ferramenta, ela se baseia nesses dois eixos, entrega e potencial. E a partir daí, geralmente, no final, faz ali uma mesa de calibração, que a gente costuma chamar. Que é uma mesa em que algumas pessoas envolvidas vão estar participando para avaliar aquele colaborador. Então, o gestor leva ali o seu ponto de vista, mas outras pessoas que, de certa forma, já teve contato com esse colaborador também, vai estar contribuindo nessa discussão. E a partir daí, vai deixar esse colaborador, de certa forma, em um dos quadrantes. E a partir daí é onde a gente começa a trabalhar, né? Então, pode Só, falar. só deixando claro aqui. Então, o Nine Box são, em termos 9 de caixas. tradução, são 9 caixas, aí então de 1 ao 9. E dentro de 1 ao 9, eu sou o gestor de um colaborador. Eu falo, cara, o meu colaborador, baseado em tudo isso que você falou, ele tá no box 6. Sim.
Beleza. Depois disso, esse box 6 ele é levado para uma mesa de calibração onde outras pessoas avaliam ele. Essas Exato. outras pessoas geralmente são pares, são pessoas que tiveram alguma relação. Como é que são essas pessoas geralmente dentro das empresas? Geralmente são outros gestores também. Não tem como eu levar um par meu para falar sobre mim, né? A gente Sim. fala que é até incoerente. Então, geralmente são pessoas ali que estão no mesmo nível hierárquico do meu gestor, mas que uma ou outra ali, de certa forma, teve contato comigo em algum momento da minha trajetória. Então, a gente sempre fala, né? Quando vai conduzir essa mesa de calibração, a gente sempre sinaliza para que o outro gestor, né, que não seja o meu gestor direto, ele só pontue algo que ele já vivenciou de fato. Não dá para ficar no achismo, né? Eu acho que esse colaborador tem esse perfil. Não dá. Então, a gente sempre fala para trazer dados e fatos de fato, né? Uhum. De alguma situação que ele já vivenciou. Tá, então, olha que eu tô, olha que eu tô enxergando aqui. E eu tô falando que o meu colaborador ele tá apto para ser promovido num certo momento. Então, outros pares podem vir, pares meus, né, de líderes, podem vir falar assim, cara, esse colaborador seu talvez não esteja preparado para ser promovido agora, não. E no final disso é o que vale, né? Não é o que eu, como gestor direto, falo, é o que a empresa como um todo enxerga sobre aquele cara ali, né? Então, olha para você ver qual a importância do seu relacionamento interpessoal dentro da empresa, né? Muitas vezes você é um cara que o seu chefe fala, você vai lá e executa, obedece tudo, é um cara ali super proativo pro seu chefe, mas quando vem outras pessoas de as outras lideranças, você é aquele cara que não recebe bem comunicação, é sempre reativo quando há algum tipo de questionamento e fala, pô, mas com o meu chefe eu sou bom, o importante é com o meu chefe. Então, nesse exercício, ser bom com o chefe e ruim com o restante não vai adiantar nada, né? Muitas das vezes o cara vai perder essa oportunidade de crescer por conta desse movimento. Olha para você ver que negócio. Aí, beleza, calibrei o colaborador. Tô falando que ele tá na caixa 6. E depois, qual que é o papel, como que funcionam os próximos passos? Tá? A partir daí, eu não vou trazer tanto tecnicismo, né? Acho que até para não ficar muito difícil o entendimento, mas sempre que a gente coloca ali o colaborador em qualquer quadrante, a gente vai entender o que eu preciso tomar de ação, né? Às vezes é um plano de recuperação de certa forma, então é um colaborador que não está performando bem, né? Não está conseguindo entregar bem. Quando eu falo aí de questão de comportamento também, né? Não tem sido comportamentos tão adequados. Então, o que eu posso fazer, de certa forma, para desenvolver essa pessoa, né? Será que é um caso da gente buscar realmente desenvolver? E aí a gente traça um plano de ação, mensurando muito bem, né, onde que essa pessoa quer chegar mais uma vez, se é uma pessoa que quer ser desenvolvida, então, assim, acho que a todo momento aqui eu vou dizer que o querer do colaborador é o primeiro passo, ou não. E a partir daí esse plano de ação ele é traçado. E aí os outros casos são aqueles que a gente costuma chamar ali ou de quem tá no Blue Box, ou então quem tá ali considerado como alta performance, que são aquelas pessoas que enxergamos de certa forma que está pronta para um próximo passo. Então, quanto que é esse prazo de prontidão também? Será que é uma pessoa que está pronta para hoje já? Ou será que é a longo prazo, que ainda tem alguns pontos a serem desenvolvidos? E esses casos, geralmente, a gente monta um PDI, né? Que é o que a gente chama de Plano de Desenvolvimento Individual. Então, esse PDI, ele é personalizado, então vai de acordo com a necessidade de cada colaborador. E, mais uma vez, a gente precisa entender antes o que esse colaborador quer chegar. Ele está pronto, mas ele está pronto para seguir no mesmo viés, por exemplo? Então, não sei, hoje eu sou um coordenador comercial e todo mundo enxerga que eu tô pronto, mas pronto para ser um gerente comercial, pronto para fazer às vezes uma transição para uma outra área mais analítica, pronto para ir para uma outra área diferente. Então acho que esse olhar também ele é super importante, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas se for para seguir ali uma vertical, né, talvez ela não vai conseguir sair tão bem. Então esse olhar também é super importante. E quando a gente vai montar esse PDI junto com o gestor e o colaborador também, é super importante entender qual o próximo passo que ele quer chegar para a gente não trabalhar ali, de certa forma, gastar energia em algo que não vai ser tão produtivo, né? Então, ficar ali um ano trabalhando a pessoa para um cargo, sendo que o viés que ele quer seguir é um outro diferente. Nesse plano, nesse Nine Box, pessoas que eu entendo que não tem mais jeito, não estão alinhadas com a cultura da empresa, não estão entregando resultados, o próximo passo é o desligamento, é encerrar o ciclo dela, não por parte do colaborador, mas por parte da empresa. Isso também é falado nesse Nine Box. Então, pessoas que vão ser demitidas também são discutidas nesse Nine Box? Exato, são discutidas também. E a gente fala sempre que antes dessa discussão vem o que eu, como gestor, já fiz para desenvolver essa pessoa.
Então, a gente sempre fala que não faz sentido a pessoa aparecer ali no quadrante de risco, de certa forma, né? Uma primeira vez, e quando for conversar com o gestor não trazer nenhuma medida que ele tomou, né? Ah, eu busquei. O que que você buscou fazer para desenvolver essa pessoa? Ah, eu não fiz nada, né? Uma pessoa que só tá me dando trabalho, né? Como muitos deles falam, mas não fiz nada. Então tá, vamos dar um tempo, a gente faz aqui um plano de recuperação, trabalha com essa pessoa um tempo baseado nesse plano. Se não conseguir avançar, aí realmente a gente não vai ter outra alternativa. Mas se é um caso que o gestor consegue trazer ali, mais uma vez, com dados e fatos, que trabalhou já as competências dessa pessoa, buscou desenvolvê-la de certa forma, mas mesmo assim ela não está conseguindo virar a chave, aí a gente traz também, né? Fala muito desse plano de desligamento também, que é o que a gente menos gosta, mas e muitas vezes são necessárias. Cara, eu acho que do ponto de vista de gestor, você tem uma pessoa ali do seu time que você fala assim, cara, esse cara aqui não entrega resultado, eu já fiz de tudo e ele não vai pra frente, é um gol contra, né? Eu falhei como gestor, né? De alguma certa forma. Porque em algum momento aquele cara ele foi enxergado como um cara importante, por isso que ele foi contratado em algum momento para a empresa, e por isso que está exercendo aquela função. E hoje, se ele não está entregando mais resultado, alguma coisa aconteceu. E geralmente é um resultado meu, de líder, que deixei transparecer para ele, ou que não consegui recuperar ele de alguma forma. Então, dentro dessa, vamos supor agora do outro ponto de vista, um cara que vocês enxergam que é um cara bom, um cara que vai querer, que consegue crescer da empresa, mas não hoje, não um cara preparado, um cara que está em desenvolvimento daqui a 2, 3, 4, 5 anos, um cara que precisa desenvolver algumas habilidades, mas já está no caminho certo, né? Você falou que trabalha 1 ano com esse colaborador para poder crescer dentro da carreira. Entra mais no detalhe, o que é trabalhar com esse colaborador? O que seria isso? É você ficar do lado deles, falar, faz isso, faz aquilo? Como que é? Não, não necessariamente, né? Não é nem o não definitivo. Mas, assim, acho que mais uma vez depende muito da metodologia de cada empresa. Algumas vão realmente prezar por esse acompanhamento mais próximo, outras vão montar esse PDI, né, baseado em ações que ele precisa fazer no decorrer do ano. E aí, esse acompanhamento, às vezes, pode ser mensal, às vezes, pode ser trimestral também, muito para entender se ele está conseguindo executar, se ele está tendo alguma dificuldade. Claro que o gestor precisa estar muito mais próximo. Então, muitas vezes eu coloco esse colaborador em ações diferentes, né? Então, não sei, eu quero ser um gerente, por exemplo. Então, o que é que o gerente faz e que eu ainda não faço hoje? Então, a partir daí, claro, esse coordenador, trazendo aqui exemplo de nome de cargo mesmo, esse coordenador não vai fazer tudo que um gerente faz, mas querendo ou não, ele precisa ali começar a entender algumas atividades que um gerente faz, começar às vezes a executar algumas atividades que o gerente faz, para que ele esteja mais próximo ali da prontidão. Então, trabalhar é, mais uma vez, entender onde que essa pessoa precisa chegar, onde que ela quer chegar, e a partir daí todas as ações estarem direcionadas para esse caminho, para que ele se aproxime cada vez mais. Deixa eu fazer aqui um disclaimer aqui. Tudo isso que você falou aqui não é algo aberto para todo mundo, geralmente é para gestores. Então, por exemplo, se eu sou um cara que a empresa enxerga que eu posso assumir um cargo de próximo nível e eu preciso passar por esse plano que você falou, eu tenho que fazer atividades do próximo nível para que eu me desenvolva. A empresa não vai chegar para mim, ô Edson, a empresa enxerga em você um potencial para você crescer, então você a partir de agora vai fazer essa atividade. Geralmente o gestor, o líder vai passando atividades para você, ô Edson, faz isso aqui para mim, faz isso aqui, faz isso aqui. E como que isso é importante? Talvez você hoje esteja recebendo trabalhos que não fazem parte do seu dia a dia, né? Você está fazendo trabalho, tô fazendo trabalho do meu gerente, tô fazendo trabalho do cara de outra área, e você está enxergando isso como algo negativo, mas não necessariamente é. Talvez a empresa já viu você um potencial, está te desenvolvendo para poder dar o próximo passo, e se você vê isso como negativo, talvez você esteja jogando tudo isso por água abaixo, né? Olha para você ver como que é essa questão de você se limitar, vou fazer só o que eu recebo para fazer, o que tá lá na minha descrição de cargo. Se sair fora da minha descrição de cargo, eu vou reclamar, eu vou falar isso mal. Olha como que isso você tá jogando contra você mesmo, né? Não é contra a empresa, é contra a sua própria carreira, né? Você já passou por algum sentido nessa linha de raciocínio de um cara que vocês chegaram com potencial, começaram a desenvolver ele e em vez dele ir para cima, ele declinou até com o ponto que ele retroagiu? Você já passou por algum sentido nessa trajetória sua? Já, se eu falo que sempre vai ter, porque são muitas variáveis, né? Então, assim, a gente fala sempre que lá no Ninebox a gente coloca um tempo médio, né, de desenvolvimento. Então, às vezes é imediato, às vezes leva um pouco mais de tempo, mas isso não é definitivo.
Eu falo que nesse decorrer de tempo, inclusive, muitas coisas podem acontecer, né? Às vezes pode acontecer uma situação familiar que desestabiliza o colaborador totalmente. As entregas que ele vinha fazendo ali com todo o gás, ele não consegue mais fazer. E às vezes não é nem necessariamente por não querer, né? Porque aconteceram outras coisas que, de certa forma, deixou tudo cair por terra. Então já aconteceu. E aí, você trouxe um ponto que acho que é muito importante, mais uma vez, a gente conhecer a empresa que a gente trabalha. Então, é uma empresa que trabalha muito com transparência, olha a empresa que é o que você falou, né? Às vezes vai colocar a pessoa ali como um potencial, mas não vai abrir que essa pessoa é um potencial. Assim, até hoje eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que falasse em qual quadrante que a pessoa ficou. Até mesmo porque é algo tão técnico que às vezes eu passar para o colaborador não vai nem fazer tanto sentido, né? Ele Você nem ficou vai no quadrante entender. 7. Mas Mas o beleza. que é bom, é ruim, ele não vai entender. Então, mas assim, tem algumas empresas que falam muito de como que enxerga esse colaborador, né? Então, passou ali a calibração, tem um momento de dar o feedback para esses colaboradores, mas que esse feedback ele seja transparente, né? Então, que essa conversa seja muito clara com ele e que fale, ó, a gente te enxerga como um potencial e assim, a gente precisa trabalhar juntos agora para que isso alcance. Tem outras que não, que vai ser o que você falou, né? Vai simplesmente começar a demandar as atividades. Eu falo que não tem certo e errado, né? Tem um jeito de cada empresa trabalhar. Então, vai começar a demandar as atividades e aí, mais uma vez, cabe do seu autogerenciamento se você vai querer, de fato, pegar essas atividades ou vai levar que é um desvio de função, né? Então, é algo muito comum de acontecer. Você falou muito nessa palavra de autogerenciamento, né? Quando a gente olha, tem um conceito muito legal de liderança, né? De desenvolvimento de carreira, que eu já falei que outras oportunidades, acho que se encaixa muito bem no nosso contexto aqui hoje, que é o pipeline de liderança, né? Está um livro com esse mesmo nome, que ele fala ali que o cara, para seguir a carreira de liderança, ele existe um pipeline, ou seja, um caminho que ele tem que seguir, até que ele saia ali do patamar que ele está hoje, que é o mínimo, até o máximo ali, que é o CEO, o presidente da empresa, né? E o primeiro patamar de todos é o cara ser líder de si mesmo. O cara se autogerencia, né? Muitas das vezes ele não tem equipe debaixo dele, ele não tem pessoas que respondem para ele, então ele tem que se autogerenciar. E para a pessoa se autogerenciar, ela tem habilidades comportamentais, né? Os famosos soft skills que ela precisa ter para poder se autogerenciar. E outras habilidades comportamentais, ela não precisa se desenvolver tanto porque não vai atrapalhar ela se autogerenciar. Por exemplo, eu não preciso ter um comportamento de uma soft skills de gestão de recursos, de gestão de custos, por exemplo. Eu não tenho dinheiro no primeiro nível ali, né? Eu não faço gestão de financeira. Então eu não preciso ter essa soft skills de trabalhar com financeiro, de saber adaptar esse tipo de mudança, saber pressão sobre trabalhar com orçamento, esse tipo de coisa. E no próximo passo, depois que você é líder de si mesmo, você vira líder de pessoas. Aí, dentro desse líder de pessoas, tem outras soft skills que você tem que saber desenvolver. Você já está inerente a você, mas você vai trabalhando ali para que fique cada vez mais forte. Depois de líder de pessoas, você fica líder de líderes e assim sucessivamente, né? Eu queria que você falasse um pouco, Ianca, na sua visão, tá? Não precisa ser algo didático nem nada. Na sua visão, do seu conhecimento que você já passou desde o período de recrutamento e seleção até o desenvolvimento de pessoas, né? Você contratou o cara e agora você está desenvolvendo esse cara. Na sua opinião, um cara que é líder de si mesmo, quais são os tipos de comportamentos que ele precisa ter? Ele não pode não ter esse tipo de comportamento. E depois para ser líder de pessoas. E depois para ser líder de líderes. Até esse nível aqui, que eu acho que a grande maioria que está ouvindo a gente, ou está nesses três níveis aí. Ou o cara é líder de si mesmo, ou o cara é líder de pessoas, ou o cara é líder de líderes. Na sua visão, quais comportamentos o cara tem que ter em cada quadrante desse para poder desempenhar um bom papel dentro da empresa? Tá. Você acha que quando a gente fala do líder de si mesmo, né? Ele precisa, primeiro de tudo, ter abertura. Vem um pouco do autoconhecimento, que eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas ter abertura para escutar, para receber feedback também, né? E aí, quando eu falo dessa abertura, não é aceitar tudo que vem. Eu também tenho uma visão crítica sobre mim mesmo, né? Então, será que o que o outro fala faz sentido, né? Será que realmente eu preciso, de certa forma, mudar esse comportamento, intensificar mais isso aqui, às vezes deixar de ter esse comportamento? Ou será que não faz sentido, né? O que ele falou, acho que não tem nada a ver. Então, acho que tem que ter esse lado crítico, mas tem que ter essa abertura para escutar a visão do outro, né? Que às vezes, como eu falei, tem coisas que a gente não
não consegue perceber. Então, acho que do autogerenciamento, o primeiro ponto é esse, né? Do líder de si. É saber, é ser aberto a ouvir opiniões diferentes das suas. Entender que aquelas opiniões muitas das vezes estão vindo para poder te engrandecer, para você melhorar algum aspecto, para você dar o próximo passo, né? Exato. Então, isso, um cara que tá no chão de fábrica, o cara que é o técnico de manutenção lá na empresa, ele tem que ser aberto a ouvir opiniões diferentes que a dele. Essa é a sua visão, né? É super importante. E assim, eu falo que muitas vezes a visão do outro vai ser um soco no estômago nosso, né? Porque muitas vezes nessa abertura a gente escuta coisas que a gente não gostaria e que às vezes é importante, né? Eu lembro que já teve um momento também em que eu recebi um feedback e que, assim, na hora eu lembro que eu fui reativa, né? Eu só, tipo assim, não, eu acho que a decisão que eu tomei foi a mais correta e tudo mais. E aí, depois que eu parei pra pensar, eu fiz, putz, eu não fui nada aberta, né? Tipo assim, a pessoa me falou algo e na hora eu fui reativa e depois, só que assim, depois eu parei pra refletir, que eu acho que isso também é importante. Eu fiz, faz sentido o que ele falou, né? E a partir da gente começar a corrigir essa rota. E geralmente faz, tá? Geralmente faz. Quando você tá no. Você já. É aquela síndrome de adolescente, né, Ianca? É, A síndrome de adolescente. O cara é adolescente, aí os pais dão algum conselho pra ele, falam alguma coisa pra ele, aí ele, na cabeça dele, os pais não sabem de nada e ele sabe de tudo, né? Acho o colaborador que tá no chão de fábrica, quando o cara não é aberto, eu acho que é essa mesma síndrome de adolescente. Tudo que as pessoas falam com ele, ele fala assim, cara, esse cara tá louco. tá louco, não faz sentido. E isso impede que ele cresça na carreira. Um adolescente vai virar um adulto. Ele vai tomar porrada na cara uma hora e vai aprender. Poxa, realmente faz sentido o que me falaram lá atrás. Você na sua carreira, muitas das vezes, você não vai ter essa oportunidade, né? Então, acho que é bem ficar muito atento a isso. Esteja aberto a receber feedbacks, não só positivos, mas negativos também serão necessários, tá bom? E beleza, eu sou um cara aberto, recebi feedbacks, me desenvolvi, agora eu faço exatamente o que as pessoas gostariam que eu fizesse, entrego algo a mais, já sou escolhido para ser um líder de pessoas. Agora eu vou gerenciar um grupo de pessoas que antes estavam no mesmo patamar que eu. Qual são o tipo de comportamento que esse cara, você acha que esse cara deveria ter como primordial ali, um ou dois, para ele conseguir exercer bem o papel dele nessa posição? Tá. Nesse ponto, eu falo de duas características assim que eu considero como super importantes, que é muito olhar escutativa, né? Então, tá aberto a escutar o que o outro vem a dizer, ao que minha equipe tem a falar. Essa escutativa também vai muito de entender como que o colaborador tá. Então, assim, é muito comum que na operação a gente se depare ali com tantas atividades a fazer, você cai no automatismo, né? E às vezes não para entender o que está acontecendo com o seu colaborador. E aí, nesse processo, muitos colaboradores pedem para sair da empresa por algo que às vezes poderia ser regulado ali com uma simples conversa, né? Então, acho que essa escuta ativa, esse olhar atento, ele é super importante para líder de equipe. E aí, o outro ponto que eu considero, assim, também, que ele é fundamental, e aí, além dessa parte da escutativa, né, tem muito ali a parte também do quanto que eu consigo ter humildade, de certa forma, para estar naquela posição. Então, é muito comum também, principalmente para quem acaba de sentar na cadeira de liderança, tem ali mais aquele comportamento de que, eu sei muito, se eu tô aqui não é à toa. E assim, tá que você tá ali por um mérito seu, mas eu falo que muitas vezes quem tá na operação conhece muito mais do que quem tá na liderança, porque é muito comum que a liderança fique em uma parte mais estratégica ali do negócio, e às vezes tem coisas que acontecem no chão de loja, no chão de fábrica, e que o líder não consegue identificar. Então, ter essa humildade para entender que eu sou gestor, que muitas decisões eu vou precisar tomar, mas eu preciso muitas vezes também ali colocar o meu conhecimento no bolso e escutar o meu colaborador, porque ele vivenciou algo que às vezes faz muito sentido. Então, eu falo que até eu, como RH, eu gosto de muitas vezes ele ter conversa com os colaboradores, porque tem coisa que eu não consigo identificar, e a partir da fala dele eu falo, putz, acho que esse plano de ação aqui vai ficar legal, porque vai conseguir aqui mudar de certa forma algum comportamento, algo que está acontecendo ali que está sendo disfuncional. Então, essa humildade, para mim, também ela é fundamental no cargo de liderança. Cara, eu acho sensacional isso que você falou agora. Inclusive, eu repito muito isso com o meu time. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes no podcast também, que é aquilo. Quanto mais alto na hierarquia da empresa que você tiver, menos especialista você vai ser. E quando a gente olha na parte de manutenção, cara, isso é nítido. Quando eu era até de manutenção, eu fazia algumas atividades e durante anos eu fazia a mesma atividade técnica, de programação. Cara, se eu tenho certeza, se eu parar para fazer aqui agora, eu vou demorar um tempo até poder refazer de novo. E um cara que tá lá hoje, já fazendo isso todo dia, consegue me dar um show.
Mesmo se ele faz isso há 2 anos, eu já fiz isso durante 6 anos, por fato de eu não fazer isso todos os dias mais, isso acaba não sendo mais uma habilidade que eu tenho como fortaleza. Isso é normal, né? E quando você sai do chão de fábrica e assume o primeiro cargo de posição, você muitas das vezes tem aquela visão de, pô, eu tô aqui porque eu sou melhor tecnicamente do que você. Então tudo que esse cara falar, eu vou negligenciar, eu vou ouvir só o que a minha cabeça tá falando aqui porque eu tô aqui. Então existe um porquê de eu estar aqui, tecnicamente falando. E necessariamente não. Eu até falo de uma analogia, postei uma vez no LinkedIn alguns anos atrás, que é a síndrome do Dr. House. É uma analogia que eu mesmo criei. Eu fiquei vendo uma série, pra quem não sabe, Dr. House é uma série americana, ou inglesa, não sei, que é um doutor que ele é muito bom no que ele faz. É um médico, ele é muito bom no que ele faz, descobre doenças rápido, descobre diagnósticos difíceis rápido. Ele tem algumas metodologias ali meio fora da curva que consegue encurtar o caminho. Só que ele é muito bom tecnicamente, só que ele é muito arrogante, por ele ser muito bom tecnicamente. Ele é extremamente arrogante. E ele não é líder de si mesmo, ele é líder de pessoas. Ele tem médicos debaixo dele ali, ele tem pessoas que respondem para ele. E, cara, as discussões com os líderes deles geralmente são discussões afiadas. É o cara dando opinião, ele fala, cara, isso aí, você é burro falando um negócio desse, você é louco. São discussões afiadas. Que pra série é legal, o que o cara falou, mas na vida real não é. Se você ir por esse caminho de, cara, eu tô na posição de líder e você tá na posição aqui embaixo, então tudo que você falar, eu vou negligenciar. O que eu falar é regra, você só obedece. Você não tem poder nenhum, você não tem, não existe uma comunicação de baixo para cima dentro da sua gestão. E isso vai totalmente contra o que você falou, que é do fator da humildade. E isso também vai totalmente contra o que a empresa espera de você. Porque a partir do momento que você tá naquela posição, os seus próximos níveis, cada vez menos os resultados da sua área vão depender sim, totalmente de você. Vai depender mais das pessoas lá. E se você não desenvolve essa comunicação de cima para baixo, em algum momento você vai sofrer com isso, né? Mas super interessante. Agora eu tô no último padrão, Ianca. Vamos lá, tô no último padrão. Agora eu sou líder de líderes. Eu não sou mais líder de técnico, eu sou um coordenador. Debaixo de mim tem supervisores, debaixo de mim tem analistas de manutenção, tem toda uma estrutura que já tem uma cabeça diferente do que um técnico de manutenção, né? Qual para você é uma habilidade que um líder de líderes deveria ter, uma habilidade comportamental, para poder assumir essa posição aqui da melhor maneira possível? Acho que também tem dois comportamentos que eu considero assim como extremamente importantes. Um deles é a busca por conhecimento, né? Então, eu não gosto nem de falar que o mundo está mudando muito, porque assim, acho que a única certeza que a gente sempre teve é que as mudanças nunca vão deixar de existir. Mas hoje a gente tem muito mais acesso a muitas informações. Então, por consequência, as mudanças acontecem de uma forma mais rápida, de certa forma. Então, essa busca por conhecimento ela é super importante, não para o líder mostrar que conhece, né? Mas para ele conseguir ali compartilhar cada vez mais com sua equipe, né? Com seus líderes que estão ali, de certa forma, na cadeia hierárquica dele. E, para além disso, também para ele conseguir ali incentivar também esses outros líderes a buscar mais conhecimento cada vez mais. Então, a primeira eu considero que seja essa. E uma outra também que eu acho que é super importante é você trabalhar ali de forma interdependente. Então, por mais que eu sou seu líder, mas em vários momentos eu vou precisar ter trocas com você também, para que eu consiga agregar no seu trabalho como líder, mas que você também consiga agregar no meu e trazer resultados para mim também. Então, essa é a segunda que eu considero, assim, de suma importância para o cargo. Fechado. Na minha visão, uma coisa que quanto mais alto você for fazendo e você cada vez tem que ir desempenhando mais esse papel é de delegar tarefas, né? Eu acho que quando você é líder de pessoas, o delegar tarefas é algo natural, né? Você vai ali planejar uma execução e vai passar para outra pessoa para executar. Mas quando você é líder de líderes, isso acaba meio deturpado. Até onde eu tenho que delegar essa tarefa, até onde eu tenho que executar, não fica tão claro, tão nítido assim quando você está num nível um pouco mais baixo. Então, já vá trabalhando isso quando você está no segundo nível ali de líderes, né? Você é líder de pessoas, para quando você chegar no terceiro nível, que é líder de líderes, e já esteja mais claro para você, você já consiga entender aonde você vai empregar o seu tempo, que nesse patamar já é super valioso, você já é um custo alto ali para a empresa, e então você tem que pregar seu tempo onde que realmente vai trazer resultado para a companhia, e o que você tem que delegar para o seu time, porque são tarefas importantes que precisam ser executadas, mas tem pessoas talvez ali mais capacitadas naquele momento para poder exercer aquela função, para poder atingir o resultado lá no final, né?
Cara, show de bola o conteúdo, viu? Show de bola. Então, só pra gente ficar claro aqui, mastigar mesmo e deixar bem nítido para as pessoas o que a gente conversou aqui hoje. Qual que é o papel do RH no desenvolvimento de liderança dentro da área de manutenção, tá? Então, o papel do RH a gente hoje não está mais com o RH apenas na parte de recrutamento e seleção, mas também na parte de desenvolvimento de liderança dentro da companhia. E o RH, ela é uma embaixadora da cultura da empresa. Então ela pega essa cultura da empresa, desenvolve todos os mecanismos, todas as tratativas, toda uma forma de trabalho para que essa cultura seja enraizada em todas as pessoas de todos os níveis dentro da companhia e também ela promove alguma forma que essa cultura ajude que as pessoas saiam do padrão que elas estão hoje e assumam cargos maiores lá no futuro. Aí tem alguns mecanismos, algumas ferramentas que são utilizadas, mas no frigir dos ovos o líder seu hoje, que é o seu gestor de manutenção, ele é um braço, ele é uma extensão do RH. Então o RH desenvolve esse mecanismo para desenvolver essas culturas, mas quem vai executar lá na ponta são os líderes das pessoas. Então quando você está sendo desenvolvido, quando você está trabalhando para você crescer na sua carreira, não é só o seu líder direto que tem essa função. O RH também tem grande parte nisso. E é uma ferramenta que são trabalhadas de forma conjuntas para que você seja desenvolvido lá na ponta, tá bom? Então, quando você tiver dificuldade, por exemplo, de desenvolver por conta do seu líder não está dando conta de passar por isso, bate na porta do seu RH lá, com certeza vão ter pessoas que vão querer te ajudar. Claro, alinhe expectativas com o seu líder, líder, eu estou precisando crescer na minha carreira nesse sentido, eu vou pedir ajuda do RH para me direcionar, tudo bem? Deixa claro para ele, para que ele não enxergue isso como uma bola nas costas, né? Para ficar todo mundo na mesma página ali, porque querendo ou não, no futuro ali, ele pode te ajudar também a crescer dentro da carreira, né? Você queria deixar algum recado final para a turma que está no chão de fábrica, que quer alcançar um cargo de liderança, ou também de pessoas que estejam trabalhando na cidadezinha hoje e tem oportunidade para trabalhar do lado e ele tem medo de sair da cidade dele, porque eu nasci aqui, eu quero ficar sempre aqui. Você queria dar algum recado para essas pessoas? Assim, acho que o meu recado é você primeiro identificar o que você quer, né? Acho que mais uma vez, não adianta uma outra pessoa querer mais do que você se você não quer. Se você quer ficar na cidadezinha, tá tudo bem também. Se você quer sair, mas tem medo, acho que repense, né? Converse aí com pessoas que já passaram por essa situação, porque eu particularmente considero que foi uma experiência super válida, mas mais uma vez vai do querer de cada um, vai das vivências também de cada um. Mas acho que antes de tudo, independente de qualquer coisa, identifique o que é que vocês querem de fato. E na carreira profissional não é diferente, né? Então, quem está no chão de fábrica, eu quero continuar aqui no chão de fábrica, mas ser um excelente operador, por exemplo, tá tudo bem também. E aí, isso não isenta também da sua responsabilidade de buscar entregar o seu melhor nas condições que você tem, claro, e mesmo querendo continuar na mesma missão, no mesmo cargo, enfim. Mas se você quer crescer também de patamar, que você queira isso e que você busque, né? Eu falo que não vale sonhar também se você só está sonhando e não está colocando aquilo em prática. Então, busque conversar com pessoas que já têm vivência, que já têm um conhecimento e a partir daí corra atrás para conquistar, porque eu falo que quando a gente quer e quando a gente age, tudo é possível, as coisas acontecem também. Show de bola. Pessoal, vou falar aqui um recado vamos dizer assim, impactante, bem controverso para vocês. Olhando aqui, ó. Eu sou jovem, né? Eu tenho 30 anos. Então eu tô de barba aqui, mas se eu tirar a barba, parece um cara de menino. E eu tenho cargo respeitado dentro das empresas que eu trabalho. Já tem anos já que eu trabalho com isso. Eu já fui questionado por isso, né? Eu assumi cargo de gestão com 20 e poucos anos. Então, pô, você é gestor tão novo assim. Eu te falo, quanto mais cedo você começar, melhor. E não é só na sua carreira, é na sua vida. Então, se você hoje, independente da idade que você esteja, tá? Passou ali dos 20 anos, tá morando com seus pais, sai de casa. Sai de casa. Você só vira adulto depois que você sai de casa. Ah, mas eu ganho mais que meu pai, eu tô ajudando aqui. Cara, ajuda ele, mas aluga um apartamento pra você. Ah, mas eu moro na mesma cidade com meu pai. Não tem problema, aluga um apartamento pra você, vai morar sozinho. Passa as dificuldades de morar sozinho, porque é só assim que você se desenvolve com adulto, com contas pra pagar, com compras pra fazer, com responsabilidades que só você vai ter quando realmente não tiver ninguém. Ou você faz ou você faz.
aí sim você já se desenvolve como adulto. Isso automaticamente vai ajudar você a se desenvolver na sua carreira. Automaticamente lá no futuro, quando você for se relacionar com a pessoa para ter uma família ou algo nesse sentido, isso vai te ajudar também nesse relacionamento. Então, um recado aqui bem controverso, mas não se encaixa nesse contexto, mas para você que está ouvindo a gente, se você hoje mora com seus pais, passou dos 20 anos, tá errado. Sai de casa, tá bom? Vai morar na República, dá um jeito, sai de casa para você se desenvolver. Beleza? É isso, pessoal. Finalizamos aqui para vocês e abraço!